Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS. Momento este que para muitos de nós gera pânico, dificuldade para falar, mãos suadas. Estou falando do ato de se dirigir ao público. Essa situação ela é tão complexa, ela é tão difícil, que uma pesquisa clássica de 1977 atesta que a glossofobia, ou seja, o medo de falar em público, está presente ou era por 41% dos participantes o pior dos medos. Ganhava inclusive do medo da morte, que estava em torno de 19%. Tive que dar uma olhadinha na cola. Essa situação ela parece complexa, mas ela não está presente apenas nos ambientes corporativos. Apresentações de trabalhos escolares, o ato de se dirigir ao chefe numa reunião de trabalho ou mesmo em uma entrevista de emprego. O fato é que essa situação, ela nos persegue, ela gera angústia, gera muita ansiedade e, obviamente, situações de estresse mental. Para nosso alívio, para quem quer melhorar a sua condição de falar bem ao público, para quem quer fugir desse jogo de angústias, há uma série de livros, práticas, exercícios hoje que a gente pode recorrer. Pensando nisso e pensando em ajudá-los, eu trago hoje, no nosso momento SOS, olha o nervosismo. Eu trago uma pessoa que trabalhou com 8.000 pessoas já, livrando-as deste mal, fonoaudióloga e proprietária da Falando Bem Comunicações. Vamos ver se ela já está aqui conosco. Aqui. Vamos aguardar ver a sua entrada. Opa, tivemos um pequeno problema aqui e com a Bianca. Nesse meio tempo, eu já aguardo. Opa! Voltando a Bianca aqui. Nesse momento, é importante descobrir as dúvidas de vocês, é importante ver as angústias, como nesse exato momento eu tenho dificuldade de saber como conduzir a live sem a pessoa que está aqui. Agora sim, ó. Acho que agora entrou. Agora sim. Vou até perguntar para ela se isso foi um exercício já para me preparar. Isto foi um exercício para me preparar. Fiz de propósito para notei, testar a tua administração das emoções, o teu autocontrole. Nesse momento eu já vou chamar o desfibrilador, que foi grave, mas tudo bem, deu para lidar. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. E antes de começar, isso é muito legal de acontecer, mesmo que seja aqui nessa brincadeira, mas para mostrar que já antecipo, não existe a cura para o medo ou para o nervosismo. Porque mesmo você, Pablo, que faz lives toda semana, também está sujeito a ficar mais ansioso, nervoso, dependendo da situação que você está se apresentando. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu. Eu já posso, inclusive, brincar que eu gosto do nível de ansiedade. Pode ser a live com a pessoa mais distante ou com a pessoa mais próxima. 5 minutos antes da live é aquele jogo de ansiedade comigo mesmo. Trabalha, sabe que vai ficar nervoso. A partir do momento em que eu enxerguei o convidado, beleza, vamos embora, vamos seguir em frente. Mas é isso aí. E sabe por que isso, Pablo? Eu costumo dizer que a ansiedade prévia é um sinal de respeito com a situação e com as pessoas. Seja, sei lá, comigo e com as pessoas que estão aqui nos assistindo.
Então, Então, sou muito respeitoso, graças a Deus. então, que bom e não perca isso. Porque justamente quando nós ficamos ansiosos é porque nós estamos, de certa forma, preocupados e a preocupação nos deixa atentos, nos deixa alerta, nos deixa concentrados, inclusive. Então, é muito bom. Bi, Muito bom. vamos tentar então, começar pelo princípio da coisa, né? Ótimo. Pessoas que não têm o controle do conteúdo, elas já sofrem desse problema naturalmente, acredito, tá? Mas qual seria a razão natural, assim, para ter esse tipo de nervosismo? Mesmo pessoas, eu julgo que eu sei o que eu tenho que falar, mas boa parte das pessoas deve chegar para ti e, inclusive, comentar sobre essa situação. Eu tenho controle do conteúdo, eu sei o que eu devo falar, mas chega na hora e eu entro em pânico. O que eu faço? E essas Como é que se pessoas, lida com isso? como se lida? E essas pessoas se frustram, porque pensam que o domínio do conteúdo garante o sucesso de uma apresentação ou de uma exposição numa live, enfim. Como diz ali, que eu acho que é o senhor Nery, que está aqui nos assistindo, da Interaction, se não tiver ansiedade, é porque não existe emoção. E a emoção vem do latim, da palavra emovere. E de energia, movere de movimento. Energia em movimento. Então, mesmo que você domine o conteúdo, se você não entender que você tem emoção e que o seu corpo vai responder diante de uma situação de pressão, de tensão, você desestrutura. Aí vem o branco, vem o esquecimento, vem aquilo que parece vem uma avalanche de ideias na cabeça que a gente não sabe por onde começar e a pessoa se desestrutura toda. E uma outra questão, quando a pessoa não sabe como administrar esse turbilhão e não sabe como se posicionar, como utilizar adequadamente a postura corporal, olha, eu estou falando aqui, ó, de postura corporal com você que entende tanto quanto eu. Se você não tem o uso correto da consciência corporal, da sua, como você vai colocar a sua voz, a sua fala, o seu gestual, a sua movimentação, você também desestrutura. Então, domínio do conteúdo não garante sucesso de uma apresentação e por isso que pessoas que muitas vezes têm muito conhecimento, sabem muito, e se expõem numa primeira vez, ou até mesmo não numa primeira vez, mas numa situação mais tensa, aquela onde pode ser que haja um julgamento, que ela tem medo de errar, o medo de não agradar, pronto, ela desata. Uma situação que a gente percebe, pelo menos eu consigo perceber isso naturalmente, é a questão do gestual. Tá? Nós temos pessoas que muitas vezes conseguem fazer uma apresentação e eu nem sei se a pessoa tem braços ou mãos, porque ela não movimenta. Parece uma coisa extremamente bancada do Jornal Nacional, vamos dizer assim. E eu tenho aquele tipo de palestrante que é o italiano raivoso, que ele mexe a mão para tudo que é lado e a gente não consegue entender se ele está conduzindo um avião na pista ou se ele está falando com as pessoas. Então, eu te pergunto justamente sobre essa questão de postura e do gestual, se existe dentro desse manual aí da Falando Bem, já vamos fazer um merchan, né, inclusive, existe alguma coisa no manual que, olha, um pouquinho mais rainha da Inglaterra e um pouco menos italiano, sabe? Um pouco mais de elegância na hora do gesto. Ou se isso está condicionado muito também ao local que tu vai proferir a tua fala. Muito bem. Quero mandar um beijo aqui para vários alunos, amigas queridas lá de Montenegro, assistindo aqui, prestigiando, e muitos alunos que já passaram pelo curso de oratória e vão entender o que eu estou falando. Muitas pessoas acham o quê? Que não precisa fazer gestos, que não pode fazer gestos. E aí se travam, como você disse. A pessoa não sabe nem se tem os membros, porque ela coloca as mãos para trás, ou ela coloca as mãos presas à frente. E o que acontece com essas pessoas que não fazem os gestos? Ela acaba compensando com alguma parte do corpo. Então, ela se prende e quando ela assiste a um vídeo, ao live que ela fez, ela diz, meu Deus, por que eu mexi tanto a cabeça? Ou então ela fica tão congelada, mas tão parada,
que ela fica sem expressividade nenhuma. A pessoa tá tão assim, eu não posso mexer os braços, eu não posso me movimentar. E aí a voz, a fala, a mensagem perde a força. Porque ela não faz gestos, consequentemente não tem expressividade na sua mensagem. Porque Perfeito. a fala tem influência do gestual. Mas também não é um gestual do boneco do posto. Aquela coisa assim, não é? Forçada, inclusive, muitas vezes. A descendência germânica, não, italiana, que tem muitos gestos, que não é ruim, é só ajustar esse gestual para que ele não seja tão exagerado a ponto de que as pessoas prestem mais atenção no gesto do que no conteúdo. O gesto tem que estar de mãos dadas com a mensagem, em harmonia com o que você está falando. Muitas vezes nós fazemos gestos sincronizados com a nossa fala. O que é o sincronizado? Por exemplo, duas pessoas me perguntaram o seguinte. Duas pessoas me perguntaram o seguinte. Parece que eu estou pontuando. Nós fazemos isso naturalmente. Portanto, deve sair naturalmente. E a melhor forma que tem é a prática do dia a dia. É você chegar na frente do espelho, ligar para alguém, coloca os fones de ouvido, vai lá, pega o celular, coloca os fones de ouvido e fala com alguém na frente do espelho e se percebe. Deixa as mãos livres. Se você está fazendo gestos de mais ou de menos. E para quem faz vídeos, por exemplo, também se assiste para se perceber se está fazendo de mais ou de menos. A situação que eu digo para os alunos, você pode fazer gestos acima da cabeça, é quando essas pessoas trabalham com discursos ou em palanques políticos, por exemplo. Né? Dependendo da quantidade de pessoas que estão que está ali, qual é o público que está assistindo, muitas pessoas, por exemplo, pode fazer os gestos acima da cabeça, porque quem está lá adiante tem que enxergar. Agora, tem que ser comedido aqui, embora eu faça gesto que eu estou dentro de um quadrado, mas para deixar a minha fala mais expressiva. Mas eu também não vou ficar aqui, ó, que nem o boneco do posto. Perfeito. Bia, outra coisa que me chama muita atenção, aí eu vou dar o meu exemplo, para tornar a situação mais crível. Normalmente, quando eu tenho de me dirigir a um grupo que eu não conheço, eu recorro a algumas artimanhas para tentar dar algumas frases no meio da apresentação e descobrir mais ou menos, eu sei quem é o interativo, eu sei quem é o chato, eu sei quem é que não está nem com vontade de estar aqui na apresentação. Existe isso de fato dentro dessa arte de se dirigir ao público? Esses testes que a gente pode fazer para tentar testar, para tentar descobrir o perfil da nossa plateia? Existe, Pablo. Só que a grande forma, o grande termômetro está na prática. Então, quanto mais nós praticamos, quanto mais nós nos expomos diante de pessoas, de públicos, mais nós temos a facilidade de perceber aqueles que estão interessados, os que não estão, aqueles que vêm só para incomodar. E aí, como manejar essas pessoas quando você está falando? Também é uma questão de prática, porque eu preciso ter autoconfiança, eu preciso ter o domínio do meu assunto, eu preciso ter o domínio do meu ambiente para eu conseguir enxergar essas pessoas, perceber essas pessoas. Quando a pessoa é muito novata, que ela está começando a fazer apresentações, ou dar aulas, ou treinamentos, ela tem mais dificuldade de ter essa percepção geral do ambiente. Ela Sim. percebe que ela está mais concentrada nela e naquilo que ela vai falar. Mas quando se pratica bastante, posso dizer que eu tenho muitas horas de voo, porque como eu fiz magistério, eu dou aula desde os meus 17 anos. E 17 anos, não, antes. Desde os meus 16, 17 anos, exatamente, eu dou aula. Não vamos tentar lembrar do passado assim antes, tanto, porque faz tempo isso, né? Foi no século passado, inclusive, mas enfim. Deixa assim. E eu comecei com o melhor público, que são crianças. Que é o melhor
prática que tem, porque você aprende a manejar com aqueles que te incomodam. E eu sempre digo para os meus alunos de hoje, né? Quer pegar a atenção daqueles que são dispersos ou aqueles que perguntam demais? Traga eles para vocês. Envolva, chame pelo nome, como se fossem os ajudantes do dia. E isso a gente faz com adultos também, sabia, Pablo? Porque às vezes tem algum participante, algum aluno que quer chamar mais atenção do que quem está dando a aula. E quem está manejando tem que demonstrar este domínio, é necessário que demonstre, porque senão as outras pessoas que estão na audiência começam assim, tá, mas é só essa pessoa que fala, mas o professor, o palestrante, parece que não está conseguindo ter o domínio, o manejo. E então, na minha opinião, tem que ter a prática para isso, tá? Até porque quando você não tem prática, você pensa que aquela pessoa que não está te olhando em uma apresentação, ou que está com os olhos baixos, ou que está com a cara fechada, ela pode pensar que, puxa, não tá gostando da minha apresentação, tá me achando uma ridícula, aí vem aquele monte de monstros na cabeça, a pessoa já começa... Ansiedade lá em cima. E nem sempre. E eu posso dizer, na minha experiência, que muitas pessoas prestam atenção de rosto fechado. Tem aqueles que fazem assim e sorriem pra gente. Mas tem muita gente que não sorri. E não quer dizer que não está gostando da apresentação. Simplesmente é a forma que ela tem de prestar atenção. E quando a gente não está habituado, não tem a prática, pronto, aquela pessoa que te olha de cara feia, testa franzida, já te desestabiliza. Entende? Então, quando a gente tem essa consciência de que o que está sério, o que está de cabeça baixa, aquele que está de cabeça baixa, por exemplo, ele pode ser uma pessoa extremamente auditiva, que presta mais atenção no conteúdo, escutando. E muitas vezes baixa a cabeça para conseguir prestar melhor atenção. Então, aqui eu já dou essas dicas aqui de como você pode não julgar o seu público e sim entender os comportamentos. E outra, né, Pablo? Nós refletimos na audiência o nosso comportamento. Então, se eu consigo ter um termômetro, se a minha plateia, se a maior parte da minha plateia olha para mim, está conectada comigo, beleza. Se a metade tá assim, fazendo outra coisa, no celular, conversando, o problema é comigo. Então, o que eu percebo muito são palestrantes que às vezes falam assim, ou professores, porque aquela turma conversa um monte, porque aquela turma não presta atenção, que gente mal educada, porque fica levantando, fica no celular, fica... Cuidado, porque você está refletindo o seu comportamento na sua audiência. Você não está sendo interessante o suficiente para se conectar com esse público. Já veio de lambuja, inclusive, uma perguntinha que já vinha lá na frente, né? De o que a gente faz com o chato que quer normalmente chamar atenção, que quer... Eu até vou confidenciar, né? Porque às vezes a impressão que dá, não, pelo menos não acontece comigo, eu acredito, né? Mas de essa pessoa querer ou se mostrar mais inteligente, mais proativo do que o professor, ou mesmo aquela pessoa que quer, vamos dizer assim, desestabilizar um pouco o momento. Então, tu já deu mais ou menos uma dica do que fazer, né? Então... Alfinetar! Hoje em dia isso é tão comum. Demais. Hoje é tão comum. Mas ok. Bi, uma coisa muito simples. Acho que uma das coisas que, inclusive, eu vi nas tuas lives há bastante tempo, inclusive em uma das tuas aulas, que é os vícios de linguagem, que eu acho sensacional, que é a história do tipo assim, né? Como é que se trabalha essa coisa, principalmente para a pessoa que sabe que tem esse vício, tenta muitas vezes fugir. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas falando em apresentação de trabalhos científicos, inclusive, e a pessoa tenta fugir né? Aquela fugidinha de olho para cima que não lembra o que está falando, e de uma hora para outra a
pessoa desanda a falar o né, e sai do lugar. Como é que eu faço? Eu, e claro, né, todo mundo que passar por esse problema, como é que a gente pode trabalhar para que isso não ocorra? É só prática? Só prática? Ou tem algum joguinho na cabeça na hora? Muito bem, excelente pergunta. Vícios de linguagem é toda expressão que nós repetimos em demasia, que acaba contaminando a nossa mensagem, como o e o é que você disse, que o não servem para nada, só servem para sujar a mensagem. Na pausa, onde nós deveríamos ficar em silêncio, colocamos o e parece que a gente não sabe o que vai falar. Muitas pessoas têm dificuldades de comunicação. Puxa vida! E aí começa a irritar quem está falando, parece que eu não sei o que eu vou falar. A primeira dica é tem que se escutar, porque tem gente, muita gente, que nem sabe que comete vícios. Nunca parou para se escutar. E aí, Pablo, não adianta, por exemplo, um colega de trabalho chegar e dizer assim, Joana, nossa, como tu falas nas tuas reuniões, nas tuas apresentações. E a Joana vai dizer, eu? Ai, tu tá louca, bem capaz, não faço isso. Se a Joana não se percebe, ela jamais vai se policiar. Então, essa é uma dica. Você tem que se escutar para se perceber. Senão, você não vai ter consciência do seu vício. O segundo passo, começou a se escutar. Tem gente até que me diz assim, Bianca, os meus ãs aumentaram. Depois que eu fiz o curso de oratória contigo, os meus ãs aumentaram. Mas por que isso? Aí eu digo assim, você se dava conta dos seus ãs antes do curso? Não, eu aprendi ali, eu percebi ali, nas nossas atividades práticas, nas filmagens e tal. Só que eles sempre estiveram ali. Agora, que bacana, você está ficando consciente. Eles não aumentaram, eles sempre estiveram ali. Então, feito isso, consciente, bom, já sei que eu faço os ãs. Próximo passo é eliminar. E é possível eliminar os vícios. Eu era uma viciada em ãs. Eu estou limpa. Faz 19 anos, 4 meses e 2 dias. É assim que eu falo para os meus alunos. Porque quando eu comecei a dar curso de oratória, eu também tinha vícios de linguagem. Só que eu fiz um exercício de autoconhecimento, de autopercepção, de aprender a me escutar para poder fazer essa eliminação desses vícios. E você falou do né. O né é uma expressão. Essa expressão existe porque ela significa o não é, na junção do não é ficar né, que a gente coloca no final da frase para ter a confirmação daquilo que nós falamos. Nós só temos que entender que podemos usar o né sim quando nós queremos a confirmação. Só tem que cuidar para não ser no final de todas as frases, porque daí ele vira vício. Né, Pablo? Eu não sei quanto a ti, mas a mim dói demais quando começa a replicar né. Parece que uma pessoa fazendo um rap ou alguma coisa no meio de uma apresentação. Isso dói. Mas isso cansa. Quem aqui? Coloquem aí, responda para nós aí nos comentários. Quem aqui já fez palitinhos de quantos nés a professora falou durante a aula? Eu fazia isso na época do colégio. 450 nés durante 1 hora de aula. Aí eu fazia, me dava o trabalho de fazer isso, porque aquilo me incomodava. E eu nem sabia que eu ia ser fonoaudióloga, mas eu já prestava atenção na fala das pessoas. Já devolvia isso na hora. Questão de humor. A gente está tentando tornar o mais fluido a nossa conversa. Acredito que nem estejamos tentando, está fluindo. Né? Exato, porque tem uma área não conseguir. Exato. Mas uma dúvida que eu tenho, há muitas situações hoje, e eu acho que nas lives elas são mais perceptíveis, até porque são diárias, né? A gente consegue acompanhar aqui por Instagram, YouTube. Se visualiza, olha o aparecendo. Se visualiza. Tá, gente, muito bem! Conta um aí, marca aí.
se visualiza muito o uso de um humor que muitas vezes me parece forçado, mas aí é um julgamento apenas e tão somente meu, né? Existe uma, né? Existe, vou contar toda a live. Tá certo. Ó, esse teu neto está pedindo a minha confirmação e ele está adequado. Só um Não, parênteses. eu vou contar para ver se eu não faço mais um de forma forçada. O fato é que me chama muita atenção é este uso desmedido do humor. Parece que todo mundo tem que ser engraçado. Todo assunto ele tem de ser engraçado. Então eu te pergunto como descobrir se o humor é uma coisa possível para esta hora, para esse momento? E qual seria o limite do humor? É uma pergunta para comediante, mas eu vou fazer para uma fonoaudióloga. Perfeito, porque este assunto eu trabalho, eu abordo no curso de oratória e faz parte da primeira chave. São 4 chaves para uma comunicação assertiva, de sucesso, segura, natural. Autoconhecimento, preparação técnica, preparação emocional e treino consciente. Na chave do autoconhecimento, eu abordo essa questão e os meus alunos têm que, eles têm que perceber e entender qual é o perfil de comunicação deles. E uma das perguntas é, você tem humor ao falar? Alguém já disse para vocês que vocês são engraçados e que é algo natural? Maravilha. Vários levantam a mão. Tem gente que até é engraçado sem rir, sabe? Aquela pessoa que tem umas tiradas, assim, não fala. Quando fala, pronto. Então, o humor na medida certa, o humor natural, ele é super bem-vindo, porque o humor conecta, o humor engaja na medida certa. E o humor, eu vou dizer mais, ele não tira credibilidade quando ele está na medida certa. É claro que nós temos que saber qual é a nossa proposta de comunicação, quem é o nosso público, mas mesmo assim, o humor natural, que não é o forçado, ele é muito bem-vindo. O ruim é aquela pessoa que quer ser engraçada, ela força o humor e ninguém ri, porque é um tiro no pé. Aqui acredito que vários já tiveram professores que forçavam ser engraçadinhos e a gente ria para não perder a nota. Ou para dar moral pro professor. Mas a gente tinha, na verdade, vontade de chorar, sair correndo e dizer assim, ai, que ridículo. Cursinho não é? pré-vestibular, me lembra muito. Tá, mas tinham professores maravilhosos no cursinho que eu lembro até hoje. Sem dúvida. Porque eles tinham um humor muito natural, muito deles, assim. Mas tinham outros que eram forçados. Isso é verdade. Exato, era aqueles que queriam chegar ao patamar dos mais engraçados, Isso. só que não era deles. E aí ficava, inclusive, uma coisa que distanciava cada vez mais um do outro. Então, exatamente. O humor é maravilhoso. Na medida certa, ele é sensacional. Ele realmente conecta as pessoas. Seja numa apresentação, numa live, numa aula. E aí, como eu digo, na medida certa. Tem gente que não para de fazer piadinha o tempo inteiro. Tem que cuidar, gente. E assim, outra coisa. Não é piada, tá? Porque a piada é um tiro no pé. A piada pode ser engraçada pra mim, pode não ser pra você, pra vocês. Pode ser preconceituosa e eu não me dar conta disso. Então, tem que ser aquela coisa do momento, de fazer a brincadeira com si mesmo, de rir de si mesmo. Aquelas coisas que acontecem e que a gente consegue tirar sarro e que fica algo muito natural. Tá? Nesse sentido. Vamos falar sobre uma coisa também extremamente atual, que são os nativos digitais, né? Uhum. Nós estamos formando cada vez mais pessoas que praticamente já nascem e antes de serem registradas, elas já ganham um telefone celular e uma conta no Instagram, no Facebook. Né? Do que era provavelmente. Nós, por exemplo, a nossa geração pode até ter tido contato na adolescência, alguns mais jovens, inclusive, mas a nossa geração, o que tinha de pânico inicialmente em falar em público era a apresentação de trabalho escolar. Não fugia muito disso. Hoje a gente tem uma geração que cada vez mais se expõe na internet. Eu, inclusive, acompanhei, foi uma conversa tua sobre política de cancelamento, acho que foi sexta-feira, que até tu me deste oi numa live, não me recordo, acho que foi, falando sobre isso, e me veio justamente essa dúvida à cabeça. Qual é o limite disso? Nós estamos formando uma geração
menos tímida? Nós estamos formando uma geração mais preparada para se dirigir ao público? Te pergunto isso porque a impressão que se tem é que a gente ganhou em quantidade. Mais pessoas se dirigem a públicos, vamos dizer assim. Mas eu não consigo ver este aumento. Tá, deixando bem claro para quem estiver aí conosco, eu não consigo notar um acréscimo em qualidade. A informação ainda ela não é tão bem passada. Eu não vejo, muitas vezes, um preparo nas pessoas em querer falar bem. Então, aí te pergunto, como é que isto funciona ao teu ver, com a tua formação? Ótima pergunta. E hoje, os nossos filhos, os meus pelo menos, já nasceram fazendo selfie. Meu filho mais velho, ele faz lives no Instagram. Então, tem um lado muito bom, porque é uma geração mais livre. É uma geração diferente da nossa, que, de certa forma, a nossa geração não podia errar. Nós fomos ensinados a acertar sempre. Raras as famílias que eram mais flexíveis, mas a gente vem de uma geração que tem que fazer tudo certo, que não pode errar. Então, aquela questão também da cobrança tanto externa quanto a questão da cobrança interna, a gente fica muito mais rigoroso, rígido, exigente conosco. E aí, claro, para dar um passo adiante, não é bem assim. Já a geração de hoje, ela não tem medo do julgamento. Para ela tá tudo bem se ela não agradar. Ela não, de certa forma, tem o lado bom. Só que eu penso assim, que quando a gente usa um meio de comunicação, seja uma live, um vídeo, nós temos que pensar, sim, eu penso assim, tá? Em agradar a maioria, ok? Mesmo que seja dentro do meu público que eu estou me dirigindo. Então, eu vou fazer o meu máximo. Eu vou me preparar, eu vou me organizar, eu vou buscar ajuda quando eu percebo que eu tenho alguma dificuldade para falar em público, uma dificuldade de dicção ou de vícios de linguagem, porque buscar ajuda, e eu tenho muito medo dessa geração de hoje nesse sentido, que talvez não busquem ajuda justamente por serem um pouco autossuficientes. Não sei, tá? Eu tô falando aqui. Pode vir isso, pode vir a acontecer, mas o buscar ajuda é um sinal de comprometimento, inclusive, das pessoas quererem ser cada vez melhores, mas nesse sentido, né, de querer entregar algo melhor, de qualidade. E, consequentemente, quando eu entrego algo de qualidade, com qualidade, eu me sinto melhor também. Eu me sinto mais satisfeito. Eu curto mais uma situação. Então, concluindo, eu vejo um lado muito bom dessa nova geração aqui. Eu falo nova geração para baixo dos 12, 13 anos, tá? Que vem assim, eu não tenho medo de me expor. Eu não tenho vergonha. Tá? Mas é importante que a gente tenha o bom senso. Não perca o bom senso. Nunca. Até por uma questão de respeito com o nosso público, que é aquilo que eu disse. Procurar agradar a maioria. Né? Porque daí, sabe o que é? Quando a gente não quer agradar, a gente fala o que quer. E aí a gente pode magoar as outras pessoas. Falando nisso, politicamente correto. Tá? Nós estamos num momento... não vou trazer conteúdos de pandemia para nossa live, não vou deixar a coisa mais angustiante, mas num momento em que muito se fala as expressões politicamente correto, mimimi, cancelamento, te pergunto, o politicamente correto é uma vestimenta que todo palestrante tem que vestir? Depende do estilo desse palestrante. Depende do estilo, depende da proposta de comunicação dele, depende do público que ele vai atingir. Depende se essa pessoa já construiu uma história que todo mundo conhece. É mais fácil de você conectar com ela. Eu vou trazer aqui um exemplo clássico, tá? De pessoa que não necessariamente ela não era se era politicamente correta, mas ela escandalizava o povo, que era Dercy Gonçalves. Mas todo mundo já sabia que ela era daquele jeito.
e falava palavrão, sei lá, tinha opiniões, assim, escandalosas e tal, mas ela era admirada, inclusive, por isso, mas porque já conheciam a Dercy. A gente já conhecia ela, já sabia o jeito dela, e ela era admirada. Ela podia, sabe aquela coisa assim? Ela pode. Agora, eu penso que tem outras pessoas que estão, sei lá, ou começando, tem que tomar cuidado, porque dependendo do que ela fala, ela já vai ser cancelada na primeira palestra. Não temos muitas Dercys hoje? Será? Temos Dercys, enfim, acredito até que tenha. E acho que, vou te dizer que não a Dercy, mas tem gente que fala que não liga o cérebro. Né? A Dercy até ligava o cérebro, ela tinha muita consciência do que ela estava falando, mas tem gente que fala sem ligar o cérebro. Ou seja, aquela coisa que sai e a pessoa nem se dá conta que está falando isso, nem se dá conta do impacto que vai gerar nos seus interlocutores, ainda mais quando as pessoas deveriam ser modelo e não são. Mas falando de pessoas normais, cada pessoa sabe do seu. O que tem que cuidar é para não perder a credibilidade quando se toma posições, enfim, né? Dependendo da situação, que fique bem claro, tá? Ou do público que está sendo, para quem você está falando. Isso aí. Uma situação que todo mundo em algum momento já passou, o famoso branco. O que fazer? Aquele cuidado, eu já ouvi várias vezes alguns conselhos teus dirigidos a outras pessoas, mas eu gostaria, porque eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que entraram e aqui e estão conosco aqui, em algum momento já passaram por esta situação. A primeira resposta eu tenho certeza que eu posso dizer até então, não. Primeiro te prepara bem, né? Primeiro te prepara para tentar não sofrer o branco. Mas e se eu sofrer esse branco? Como puxar? Como puxar aquela informação? Como tentar resgatar? Qual é o teu conselho? O primeiro passo é o antes do branco, é você ter um bom vocabulário. Quando nós temos um bom vocabulário, a probabilidade de ter brancos cai. Porque quando eu tenho um branco de uma palavra, eu busco um sinônimo, um antônimo, eu me faço entender. E essa é a saída para o branco. Porque o que está dentro da nossa cabeça só nós sabemos. As pessoas não sabem. E o grande pânico das pessoas é que parece que elas estão sendo... parece que o branco está passando aqui na testa. Deu branco, deu branco, deu branco. Quando elas não desmoronam e dizem mesmo. Ai, me deu branco. Me deu branco, gente, me deu branco. Que aí já liga com outro exercício que já liga com aquele... já junta as duas coisas. Já junta tudo. Não fale do seu branco. Porque ninguém sabe o que você vai falar. Ninguém sabe o que está dentro da sua cabeça. Por isso, ter um bom vocabulário. Deu branco da palavra, usa um sinônimo. O antônimo se faça entender. Isto é, enfim, ou seja, segue o barco. Ninguém vai te cobrar por aquilo que tu esqueceu. Ou se você lembrar depois, você volta. Saia desse branco com a maior naturalidade possível. Porque se você fica chamando atenção, aí sim você se desestrutura. Então, outra coisa, durma bem antes das suas apresentações. Tenha uma boa noite de sono. Porque a falta de sono, o estresse, o cansaço e o excesso de informações fazem com que a gente tenha mais brancos, sabia? Então, tem que ter cuidados, né, prévios antes de uma apresentação para... Já entra um pouco... Desculpa. Não, é isso aí. Quando você vai se expor numa reunião de trabalho, num treinamento, numa live. E eu sei que isso incomoda as pessoas. As pessoas ficam muito inseguras quando elas têm branco. Isso gera muita insegurança. Mas tem que aprender a sair dessa situação, que é algo que tem, né? Essa é uma das técnicas que eu ensino para os meus alunos, como sair da situação de branco. Faz parte também um pouquinho a questão de autoconhecimento, né? Eu já pego... A pessoa tem que entender que isso vai acontecer, que é provável de acontecer. Todo mundo tem branco.
A diferença é que uns lidam de uma forma muito natural e outros se desesperam. E aí desestrutura tudo. Eu já trabalho com níveis de ansiedade que às vezes gera problema para quem está do lado. Não, mas tu não vai dar uma olhada no material da live 2, 3 dias? Não, não, não. Eu já sei o que eu tenho que falar, eu já tenho roteiro. Claro que aquela colinha esperta que a gente fala tá aqui, óbvio, né? Para nortear. Mas comigo, se eu ficar estudando demais, eu me gera muito mais insegurança do que propriamente segurança em conduzir. Eu gosto justamente de ter o preparo, de enxergar o que eu tenho que fazer, mas ter a liberdade de poder ficar natural. Então, você já se conhece, Pablo, porque ter um roteiro, um script, a preparação prévia, como você disse, né, que isso é básico, ela é super importante para que a pessoa não tenha brancos. E outra dica também é levar um roteiro, deixa no cantinho, qualquer coisa você olha ali. E o que você disse, eu também, eu me preparo, eu faço script, o roteiro, eu organizo tudo, mas eu não gosto de ficar presa. Porque tem gente que acaba se prendendo, lendo ou decorando. E a decoreba é um tiro no pé também. Porque faltou uma palavra, a pessoa já esquece o resto, já perde o fio da meada e já era. E aí, para ela, é um fracasso isso. Então, eu sempre digo, seja você, seja natural, entenda o seu contexto, treine se é, claro, não uma live como essa que a gente coloca ali tópicos que quer falar, abordar, mas se você tem uma apresentação importante de um trabalho de conclusão, de um projeto para fazer, sim, tem que treinar. Você sabe muito bem que a gente, quanto mais nós treinamos, mais habilidosos nós ficamos, mais facilidade nós temos de fazer um exercício, um movimento. Então, para fala é a mesma coisa, treinar muito, sim, mas treinar de forma que fique natural e não artificial, uma decoreba. Você tem que entender sobre aquilo que você vai falar, nesse sentido. Né? E ser natural, ser verdadeiro na sua fala. Que é algo que também eu não falei ali quando a gente estava falando do politicamente correto, que a gente tem que ser o mais verdadeiro possível, mas sempre respeitando o nosso público. Um pouquinho de filtro. Sim, sempre filtro é sempre importante, né? Nesse sentido, respeitando o público coloca ali o filtro para evitar problemas. Né? Se você preza a sua reputação, você tem que ter esse cuidado. Agora, se você não tá nem aí ok. É um direito seu. Comentaste sobre a situação de treinamento, então vamos tentar puxar a interdisciplinaridade dessa live. O que a educação física, se é que pode, né? O que ela pode ajudar do ponto de vista de expressão corporal, do ponto de vista respiratório, pode ajudar de alguma forma, que eu noto muito situações de estou começando a falar e eu perco o tom de voz ou aumento no início da live. Como é que eu posso utilizar o treinamento de academia? E nós temos o nosso amigo Robledo aí, inclusive, para ajudar, né? Como é que a gente pode utilizar isso a favor no momento de se dirigir ao público? Muito bem, deixa eu mandar um beijo pro Robledo, que é a minha produção. Ele fica aqui nos bastidores me ajudando, beijo, dando apoio Robledo. aqui. Aê, Robledão! Beijo, inclusive, também, com todo o respeito, né, para a senhora, a sua irmã, que eu vi que entrou aqui faz alguns anos que eu não vejo Dona Aline também. A Aline veio nos prestigiar aqui, né? Muito legal. Querida. Muito bom, Pablo. Então, falando da capacidade respiratória, é extremamente importante para a fala, porque a nossa voz só sai em função da nossa respiração. E quando nós fazemos exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, que se fala, né? Tem mais movimento, pula, corre. Nós temos uma capacidade de pneumofono respiratória muito maior e o que ajuda, principalmente naquelas situações onde a gente tem que falar muito tempo, sabe? Dar aula durante 4 horas, ou para os professores de educação física, para ter mais apoio respiratório, para não forçar tanto a voz,
tanto a garganta, porque nossa, eu já tive muitos pacientes, professores de educação física, que me procuraram, porque eu sou especialista na área de voz, né? Sou fono e especialista na área de voz. Então, para trabalhar a resistência vocal, ou porque estavam com nódulos nas cordas vocais, em função do abuso e mau uso da voz, ou porque perdiam a voz frequentemente por causa do competição com a música ou com ruído. E aí a gente trabalha principalmente a respiração, que é a base de tudo, respiração costo de costelas, diafragmática abdominal, que é entrada rápida do ar e saída devagar. E quem faz exercício físico, consequentemente, tem uma resistência muito maior de falar mais palavras numa só respiração. Os meus palestrantes, os meus alunos que são palestrantes, que dão várias palestras por semana, ou os cantores que eu atendo, que fazem show de 5 horas, estes todos, quando não fazem, eu indico. Vá fazer um exercício físico. Sei lá, vá contratar um personal, treina, faça alguma atividade física aeróbica para que você consiga ter mais resistência na hora de uma palestra ou na hora de cantar ou de atuar. Inclusive, tem exercícios que eu pelo menos faço no consultório de caminhada falando ou fazendo os exercícios de voz para treinar essa movimentação junto com os sons. A pessoa vai caminhando. Já fiz exercícios até subindo escada com palestrante que precisava treinar isso porque ele subia e descia do palco e ele cansava muito e forçava muito aqui a laringe, as cordas vocais. Então eu fazia exercícios com ele. Olha que ligação que tem do movimento, né? Dos exercícios com a voz e com a fala. Não precisou usar a tua experiência de bailarina. Ah, pois então. Você já sabe, a minha experiência de bailarina clássica, né? 40 e tantos anos aí dançando balé. Eu já lembro disso me mostrando há quase 20 anos atrás já algum gesto na academia. Okay. Abafa o caso, é muito tempo. Deixa eu fazer quando a gente se deu conta. Quando a gente se deu conta que fazia 20 anos que a gente já se conhecia, a Pablo, eu fiquei chocada. Isso quer dizer que a gente tem 30, tá, pessoal? Então fiquem bem tranquilos, isso é normal. Só que não. Não, mas tudo bem, deixa o pessoal acreditar. Provavelmente vai só pegar o áudio mesmo. Bia, questão de falar em público, além de não estar preparado, existe algum pecado que tu pode chegar e dizer, este é um pecado capital, nunca faça isso, nunca use isto, nunca execute? O que seria um pecado capital em falar em público? Pecado, para mim, grande pecado. A pessoa já tá ali, na frente do público. É isso? Não peça desculpas dizendo, eu estou muito nervosa. É a primeira vez que eu faço uma apresentação. Quando você fala da sua fragilidade, é batata. O público vai ter a expectativa com uma queda muito rápida lá no pé. Caiu a expectativa. Porque, de certa forma, mesmo que seja a primeira vez que você faça uma apresentação e que você esteja nervoso, é absolutamente normal. Mas não precisa falar. Porque é natural que as pessoas fiquem nervosas e se transparecer, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, é você chamar atenção. Não adianta, o público não vai ficar com... Ou ele fica com pena, ou a expectativa cai. O público pensa assim, o que eu tô fazendo aqui? Tá? Isso é fato. Isso é fato. Ok? Então, muitas pessoas não transparecem, inclusive, o real nervosismo. Mas se denunciam. E aí, se denunciou, expectativa do público caiu. E custa para voltar. Mesmo que a pessoa, daqui a pouco vai começar a falar e super bem. Mas já caiu a expectativa. Aí o público até pensa assim, tá, mas por que ela falou que ela tá nervosa se ela nem tá transparecendo? Eu penso que muitas pessoas fazem isso como um escudo.
eu vou falar que eu tô nervosa, porque se acontecer alguma coisa de errado, é culpa do meu nervosismo. Então, esse é um dos pecados que eu julgo ser um pecado, um grande pecado, porque não precisa fazer isso. Ah, não precisa. Já envolve. E é uma situação complicada de lidar, Uhum. que eu vejo isso para outras. Agora, a primeira coisa que vem à cabeça vai até a brincadeira do isso nunca me aconteceu antes. Isso já gera uma situação realmente de angústia e repulsa ao mesmo tempo, que muitas vezes acaba trazendo o público para um outro lugar, para o celular, ou até mesmo para a porta da rua, na verdade. Isso, exato, exato. Mas de qualquer forma, assim, que nem hoje a gente estava falando sobre esse tema e a gente estava brincando até no início dessa questão da ansiedade, mas estava tudo dentro do contexto, né, Pablo? Agora, quando você é convidado para ir a algum lugar, dar uma palestra importante, você chega falando isso, eu já assisti. Várias, tá? Mas recentemente não, né? Porque já faz um ano que eu não vou a palestras assim. Mas, enfim, foi em fevereiro de 2020. Eu fui participar de um seminário lá na Unicinos e uma pessoa, poxa, ela estava trazendo, ela ia falar de órteses, próteses, enfim, ela ia falar de um assunto super importante. E ela chegou falando isso, eu digo, pá, fica quieto, não fala. Porque é a primeira vez que eu faço uma apresentação, eu nunca fiz, eu tô muito nervoso, mas eu vou dar o meu máximo. Pronto, caiu. Muita gente saiu e levantou e foi embora. A pessoa se recuperou depois disso? Falou super bem depois, sabe? Por isso que eu digo, não precisava ter falado. Não precisava ter dito isso. Tá? Bom, paciência. Bi, estamos chegando mais no final. Eu tô vendo aqui, muita gente entrou e acenou. Eu vi o meu irmão também entrou aqui, a esposa também está controlando, tem bastante. Pelo que eu tô vendo aqui, tem bastante alunos teus também. Tem, bem legal. Eu acho que o momento agora é um momento de merchan, né? Então, como é que a gente faz para procurar Capacitando Bem, para tentar se livrar dessa ansiedade, para tentar, não digo nem se livrar, né? Que eu aprendi contigo agora. Como é que a gente faz para tentar driblar essa ansiedade, que ela é normal, ela vai acontecer? Como é que a gente acha Capacitando Bem? Então, para as pessoas que desejam falar bem, com segurança, naturalidade, desenvoltura, querem aprender a administrar o medo de falar em público, a vergonha de gravar um vídeo para a internet, porque eu sei que muitas pessoas estão perdendo oportunidades por terem essa trava, por não querer se expor, mas não pelo fato de não ter o domínio do conteúdo, mas sim por não se sentir seguro. Então, para quem quer ir mais a fundo, eu ministro cursos de oratória, então já, como tu disseste lá no início, há 21 anos, e tenho cursos abertos ao público, já vamos para a turma 154 do curso de oratória. Nós temos 3 formatos de curso, então não tem desculpa para as pessoas que dizem assim, mas na pandemia eu não vou sair de casa, não tem problema. Tem o curso online ao vivo, que as pessoas participam de suas casas, eu aqui da minha, e nós realizamos as atividades iguais às que eu faço no curso presencial. Tem o curso presencial, que até durante a pandemia voltamos com o curso com toda a segurança necessária, foi super legal, claro, metade da turma, mas com a metade já é suficiente para a pessoa desenvolver a sua fala em público. E tem o curso online, 100% online, para aquelas pessoas que dizem assim, não tenho tempo. Mas esse curso online você faz no seu tempo, quando você quiser, onde você quiser. Então, tem o site Falando Bem Capacitações. Robledo, pode colocar aí. E aí você entra no site, tem essas 3 opções de cursos. Tem uma turma agora, final de março, inclusive, do curso online ao vivo. E uma turma em abril do curso presencial. E olha, vou dizer, até hoje eu nunca deixei de fechar turmas. Mesmo na pandemia, quando não saiu a turma do final de março do ano passado, por exemplo, eu adiei, mas ela saiu em novembro. Então já tinha gente inscrita.
é muito legal, porque realmente as pessoas procuram e quando fazem, elas veem uma mudança significativa, uma evolução muito legal ao longo das atividades práticas. E tudo que a pessoa vê que ela é capaz, ela quer fazer mais. Então é muito interessante esse curso daí, ela se sente muito mais confiante. A gente trabalha muito a autoconfiança no curso e, claro, toda a parte de preparação técnica relacionada à voz, fala, postura, técnicas de apresentação, eliminação dos vícios, como a gente falou aqui, técnicas para sair do branco, enfim, gravação de vídeos para internet. É muito legal. Recomendo, pessoal, apesar de eu ter fugido já das turmas, tá? Mas eu assisto as lives, eu vejo sempre, então recomendo bastante o trabalho, até porque as dicas são, mesmo em situações muito pequenas, vale muito a pena. Tô indicando para todo mundo mesmo. Legal, Pablo, Vale. deixa eu falar, se as pessoas que estão aqui me seguir no @falando bem capacitações, lá tem várias lives, inclusive tem lives, nossa, com personalidades que eu faço, com eu mesma sozinha, tenho café com oratória toda quinta-feira às 8 da manhã, tem live com misses, inclusive quinta tem a live aí com mais uma miss que eu atendo as misses Brasil e rumo ao Miss Universo. E legal, né? E tem o canal da Falando Bem no YouTube, vai lá, se inscreva no canal, tem vários vídeos legais para conhecer o meu trabalho. Então, pode ser que você se identifique com os assuntos que tem lá. Olha aí, ó. Sou suspeita para falar, sabe, Papo? Porque eu adoro o que eu faço, então eu digo, os vídeos são bem legais. É bom, a pessoa a gente joga gosta. confete nela mesma, mas é que eu gosto muito do que eu faço. Então, quando eu faço de coração mesmo, porque eu quero ajudar as pessoas. Essa é a minha missão, porque eu acredito que todo mundo tem a capacidade, pode falar bem em público, independente se é tímido ou não, tá? Porque timidez, já digo aqui, não impede ninguém de falar em público. Pelo que eu estou vendo aqui, inclusive nos recados, acho que está funcionando, porque o pessoal tá mandando mensagem aqui sobre o quanto melhorou e tudo mais. Então, depois dá uma conferida. Ah, Fê, querida, um beijo. Já tinha mandado beijo para Fê lá de Montenegro, sim. Eu tenho certeza, Fê, que fez sucesso lá nos teus atendimentos, né, Fê? Que bacana, muito legal. Gente, nós vamos chegando ao final aqui do nosso Momento SOS. Bi, fica estendido ao Robledo também, que eu sei que está aí atrás na produção árdua, inclusive. Muito obrigado por terem participado. Eu tá? Espero vê-los numa próxima. Espero não esperar uns 20 anos para te ver de novo, nem a Aline, tá? Mas fica um abração aí para vocês. E, óbvio, né, gente? Tá aí, falando bem, capacitações. Dê uma olhadinha na internet. Isso aí, Pablo. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra. E meus alunos aí, ó, sigam o Pablo, baita professor, sigam o trabalho dele, é muito legal. Então, passou 20 anos que ela não me procura, gente, mas podem vir. Mas eu sei dele porque eu acompanho nas redes sociais e o meu marido acompanha o trabalho dele também na academia. Show de bola, tá? Fora a simpatia que ele é, né, Pablo? Valeu. Obrigado isso mais uma vez. Isso conecta, né, Pablo? Simpatia, carisma, isso é um dos grandes pré-requisitos para um bom orador, para criar conexão com as pessoas. Olha aí. Vamos aprender mais. Vamos aprender mais coisas ainda falando bem. Gente, obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Até o próximo Momento SOS. Bi, Robledo, grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigada a você. Muito show. Tchau, tchau. Adorei. Tchau, tchau, Pablo.